Brasília Capital Entrevista de hoje recebe o administrador de Ceilândia, Dilson Rezende. Sou Tácito Rodrigues. Administrador, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria começar fazendo uma pergunta para o senhor, que tem sido uma pauta aí que tem sido bastante debatida nesses últimos dias, em todo o Distrito Federal, podemos dizer assim. A questão do São João do Cerrado. Essa mudança de lugar da Ceilândia para a Esplanada dos Ministérios. Passou pela administração, pelo governo, como é que tem sido essa discussão? Pois é, Tássio. Então, prazer estar aqui com você no Jornal Brasília Capital e trazer essas notícias, né, da nossa cidade e atender aí as demandas que você trouxe aí para a gente também. Com relação ao São João do Cerrado. São João do Cerrado é uma atividade privada, né? A empresária Edilane até esteve conosco ontem lá no Palácio, com o secretário José Humberto, de governo, e explicando os motivos que a levaram a realmente buscar esse outro local neste momento. Uma das questões que ela alega de infraestrutura, realmente, ela ocupava um espaço na Ceilândia, que a gente conhece que é uma área de terrenos da Terra Cap, que não tinha como fazer uma infraestrutura permanente, e ela vinha fazendo o São João do Cerrado ali, e ela, por alguns motivos pessoais e empresariais, ela achou melhor este ano fazer lá. O que nós temos já, enquanto governo, trabalhado é na definição realmente de um espaço definitivo para grandes eventos na Ceilândia. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido, né, já estamos identificando uma área, estamos nessa tratativa para ver se já para o próximo ano a gente consegue retornar com uma estrutura melhor. O pessoal da comunidade aqui de Ceilândia, principalmente os comerciantes, empresários, ficaram um pouco na bronca com essa decisão, e a preocupação que eles levam é que, por exemplo, o deslocamento, né, de barraquinha, do próprio negócio que está instalado na Ceilândia para a Esplanada é uma situação complicada, né? Como é que seria essa instalação nos dias do evento lá no plano? A administração de alguma forma pode mediar ou ajudar de alguma forma por exemplo, os empresários de Ceilândia vão ter alguma prioridade, por exemplo, já que a festa ocorria aqui? Bom, você sabe que a gestão pública ela é limitada pelas normas, pelas leis, né, pela legislação. Então, como se trata de um evento no plano piloto, o chamamento público, tudo é feito pela administração do plano piloto. Não existe como a gente fazer uma prioridade, mas a gente pode sentar sim, entender aí a questão e ver o que podemos avançar, mas sempre em parceria lá, temos que buscar o nosso administrador do plano piloto. Mas estamos com portas abertas para os empresários da cidade, e a questão, inclusive, de ambulantes é feita por chamamento público, né? E quem vai estar dentro do evento é uma questão da empresária, aí não cabe ao governo essa questão. Alguma liderança nesse sentido já procurou o senhor para tratar desse assunto? Não, como eu disse, eu estive com a própria Edilane ontem, né, que é uma pessoa que se tornou uma amiga, uma grande batalhadora, ela carrega isso nas costas há bastante tempo, e graças ao esforço dela, a gente tem que reconhecer. Mas assim, eu não recebi ainda oficialmente nenhuma demanda. Eu vi pelas redes sociais, tive o contato com um desses que tem esse trabalho, esse perfil no Instagram, só me fez uma pergunta, eu respondi e me coloquei à disposição para receber. Com relação a empresários ainda não, mas estamos aqui de portas abertas. Perfeito. Administrador, eu queria abordar agora um pouquinho sobre a questão dos equipamentos públicos aqui na cidade, né? Recentemente teve uma inauguração que foi bastante comemorada pela comunidade, que foi o Parque do Setoró. O que representa esse parque hoje para a comunidade da Ceilândia, que estava, né, sedento por um espaço de lazer, que pudesse ser ao ar livre? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, esse aí foi um momento muito gratificante para o gestor público, o governador Ibanez, que trouxe essa determinação já desde o início do governo dele, porque as pessoas não sabem o trabalho que dá, né? Ali era uma área que vinha sendo já ocupada pela comunidade, outros governos que passaram trouxeram alguma infraestrutura que ajudou na manutenção da área.
mas cabia ainda algumas questões legais, que foi desconstituição de terrenos habitacionais, institucionais, autorização ambiental, a questão da bacia de drenagem que tem dentro do parque, que faz parte da drenagem da 070 ainda e do setor O, que nós tivemos que fazer uma negociação porque aquela bacia ainda está ativa, apesar de não representar nenhum risco para o parque, né? E conseguimos chegar então neste momento em que a infraestrutura mínima foi implantada. Como você viu, o governador inaugurou a primeira etapa, temos a segunda etapa em andamento. As pessoas acham, depois da inauguração o governo sumiu. Não. Ontem ainda, um dos assuntos que eu fui tratar no Palácio foi com relação ao parque, né? Que a gente tem agora a parte de limpeza, temos segurança, não só limpeza das estruturas, mas limpeza do parque, coleta de lixo, a parte de conclusão do cercado com as portas que ainda estão sendo confeccionadas. Então, o governo está trabalhando intensamente, conforme você viu lá no dia, o governador disse que até o final do ano o parque estará 100% implantado. A gente calcula que ali hoje foram em torno de 80%, a gente teria ainda 20% aí a executar. E a população realmente ficou muito satisfeita. Você vê pela frequência, o tanto que aumentou do parque. Se você for lá sábado e domingo, você vai ver famílias fazendo piquenique, coisa que não tinha antes. As pessoas usavam sim o parque para caminhadas, alguns usos que hoje não serão mais permitidos, como fazer fogueira à noite, fazer churrasco, levar bebida. O parque não vai ser um local de comércio de bebida alcoólica, não é permitido. Entretanto, se a família, o cara levar o coolerzinho dele ali, sentar de forma sob sua responsabilidade, não vai haver nenhum tipo de problema. Mas venda de bebida vai ser proibida, fogueira de maneira nenhuma, viu? Que as pessoas tenham consciência que a fogueira é um risco para o parque. E toda essa questão, então, você vê que a comunidade ficou muito agradecida. A gente recebe muito elogio com relação ao que foi entregue e, logicamente, existe ainda uma ansiedade com relação à conclusão, mas nós estamos correndo para cumprir a promessa. Perfeito. Falando de outros equipamentos públicos, né, a gente tem visto alguma reclamação recorrente dos moradores de Ceilândia em relação aos equipamentos públicos nas praças, né, os equipamentos de ginástica, bancos e esse tipo de coisa, áreas de lazer para a criançada. Como é que a administração tem trabalhado, né, em parceria com as secretarias e com os órgãos competentes para melhorar essa situação? Mas pelo que eu tenho visto também, a administração já tem avançado bastante na questão, por exemplo, de campos, né, de futebol. Foram muitos campos já inaugurados. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Pois vamos falar primeiro de campos de grama sintética, né? Ceilândia tem 18 campos de grama sintética, 18 ou 19, agora a nossa gerente, a Tati, ela sempre me corrige. Vamos trabalhar com 18. E desses, 13 já estão reformados, né? Um foi entregue, a gente entregou 2 na verdade. Foi entregue da Feira do Produtor e o da 36, as margens da Elmo Cerejo, são campos novos, o do parque, um campo novo, né? E outros que estavam aí em processo já de degradação foram reformados. E o governador, quando entregou o campo da 36, autorizou a reforma dos outros 5. Então nós vamos ter até o final do ano, no máximo início do ano que vem, todos os campos de Ceilândia reformados. Praças, Ceilândia, tudo em Ceilândia é maior, né? Sem demérito de Taguatinga, que é a nossa irmã vizinha, né? Eu conheço Taguatinga, frequentei muito Taguatinga desde novo. Mas Ceilândia, tudo realmente aqui é muito grande. A Ceilândia tem oficialmente 55 praças, ou 56, posso estar também errando por um aí. E todos esses equipamentos são antigos. Ceilândia tem 54 anos. Não é uma cidade velha, mas está envelhecida. E tem realmente uma demanda muito grande por recuperação dessas áreas. Em 2021, quando o governo do Distrito Federal lançou o Renova DF, que é um programa maravilhoso, que é um programa de qualificação profissional, não é um programa de obra e de reforma. Entretanto, ele entrega, no momento da qualificação, a prática é feita nas estruturas públicas e foi feita uma grande recuperação, logicamente, dentro deste princípio, de vários pontos da cidade, principalmente quadras poliesportivas, bancos,
né, calçadas foram bem recuperadas. Mas isso foi de 2021, 2022, hoje muitos já estão precisando novamente. O Renova está voltando para a Ceilândia com força agora. O secretário Thales já anunciou que vai botar várias turmas do Renova aqui. Nós estamos com a Novacap, que é o nosso grande parceiro. A administração regional depende muito da Novacap, que é a empresa que faz as obras de infraestrutura, compra desses equipamentos públicos. Então nós estamos com a Novacap já fazendo também recuperação de algumas quadras na cidade. Com relação, então, você falou de parquinhos, PECs e multiexercitadores. Esses equipamentos, eles fazem parte de uma ata de registro de preço e o recurso tem que ser alocado especificamente para aquilo. Você vê, em 55 praças, mais equipamentos que são colocados fora de praças, em entrequadras. Ceilândia tem uma quantidade absurda e muitos deles já bastante deteriorados. Alguns a gente até recolhe porque já está colocando em risco a saúde, né, e a integridade física da população. Então a gente tem buscado muito por emenda parlamentar, a gente pede aos deputados que olhem para o Ceilândia e dedicam uma parte das suas emendas para substituição. Parquinhos, PECs já fizemos muitas PECs, muita recuperação de PEC, algumas PECs novas. Você vê aqui as margens da Elmo Cerejo ali entrando nessa rua aqui na M1, nessa via, tem uma PEC nova que foi implantada ao lado daquele prédio, que ali é a divisa, né? Taguatinga, Ceilândia. Você vê o tanto que aquela PEC está sendo frequentada, e assim a gente tem feito na cidade. Parquinhos, a gente ainda está estamos devendo mais para a comunidade. Então a gente tem buscado essa parceria com os parlamentares e também algum recurso do governo. Então é assim que a gente trabalha, sempre dependendo, né, de recursos dos parlamentares ou da própria Novacap. A gente depende para poder fazer essa atualização. Mas a questão esportiva nós estamos atacando com mais força. Perfeito. Administrador, o senhor falou um pouquinho, né, dessa questão, por exemplo, da divisa ali entre Taguatinga e Ceilândia. O pessoal até brinca Tailândia, né, que fica entre as duas áreas. Tailândia e Finlândia, né? Tailândia e Finlândia, final da Ceilândia. A gente, aqui na Ceilândia também tem uma área que, na verdade, é tudo Ceilândia, mas tem uma administração diferente, que é a região do Pôr do Sol, Sol Nascente. Isso. Como é que o senhor tem trabalhado, como é que tem sido essa interlocução também com o administrador dessa RA para resolver problemas que envolvem, né, a população do Sol Nascente e Pôr do Sol, principalmente em relação, por exemplo, questão dos serviços públicos, equipamentos, das enchentes que a gente tem visto muito aí nesses últimos tempos na cidade? Agora se misturou tudo, né? Vamos lá, vamos desenrolar. Bom, Cláudio Ferreira, o administrador, é um grande parceiro, ele foi administrador da Ceilândia. Como disse, vim para cá como coordenador da Secretaria de Governo. Foi quando eu o conheci mais a fundo. Já tínhamos nos encontrado em outros governos, mas eu conheci bem agora. Nos tornamos muito amigos, nós somos muito parceiros. Ceilândia e Sol Nascente Pôr do Sol foram separados por uma questão administrativa, principalmente ligada à infraestrutura. Sol Nascente, uma cidade, uma ocupação nova, que carece de infraestrutura, e Ceilândia, uma cidade, como eu disse, já necessitando de manutenção e ampliação de infraestrutura existente. Então essa questão foi muito importante porque você concentra o seu esforço, né? Então a gente trabalha muito junto. Mas existe uma dependência. Você anda numa rua, de um lado é Ceilândia, do outro é Sol Nascente. De um lado é Ceilândia, do outro é Pôr do Sol. Então não tem como separar, né? Como Taguatinga também, você sabe que ali nessa região da divisa, uma casa da frente para Ceilândia, fundo para Taguatinga. Então é mais uma questão administrativa mesmo. E, por exemplo, falamos aqui de estruturas esportivas, de lazer. Sol Nascente tem pouco espaço para a implantação dessas estruturas. Ela foi ocupada de uma forma não planejada. Então não se resguardaram áreas para isso. Tanto é que a área que foi muito preservada, que é onde o governo construiu o terminal rodoviário, o restaurante comunitário, vai ter delegacia, toda essa estrutura de equipamento público, principalmente ali no trecho 2,
ali ao final, após a administração. Escolas públicas, os espaços que existem já estão definidos para serem construídos. O quartel da PM, né? O quartel da PM, de bombeiros, né? O grupamento de bombeiros que também já está em construção. E tudo isso tem também os... Como é que fala o pessoal que cuida das crianças? Assistente social? Não é assistente. O CRAS. Tá. Esse tem lá, próximo à Feira do Produtor, já foi construído. E então tem pouco espaço para fazer, por exemplo, quadras esportivas. E recebemos uma demanda aqui, muitas vezes, do pessoal do Sol Nascente, utilizando as quadras da Ceilândia, o que eu acho que é muito justo, porque são espaços públicos. E a gente tem essa reclamação que lá poderia ter mais, mas existe uma limitação física. Então nós temos essa interação muito grande. Com relação à infraestrutura, Sol Nascente está recebendo uma infraestrutura moderna de drenagem, uma galeria de drenagem gigante lá, né? E hoje o problema não está diminuindo com relação à drenagem da cidade. Entretanto, Ceilândia ainda tem um problema de drenagem que é consequência da falta de modernização do seu sistema em função de uma nova cidade, porque a drenagem ela ocorria naturalmente numa área rural. Eu já te falei que eu sou da Emater, né? Eu sou de carreira da Emater e eu dei muita assistência técnica para a produção rural. Era uma área de produção rural forte. Ali onde é a Feira do Produtor atrás, até antes de ser Feira do Produtor, ali tudo era uma área de produção de hortaliças muito forte, né? E essa área, então, a área rural, tem a drenagem, ela ocorre naturalmente nos terrenos. E com a construção, com a ocupação, você criou barreiras, você impermeabilizou o solo, né? E tinha um problema, a água de Ceilândia que passava, chegava sempre com muita força. Com essas novas obras, essa situação já tem melhorado. Entretanto, Ceilândia também tem que receber obras de melhoria dessa infraestrutura. Como foi anunciado pelo governador, pelo secretário de Obras, recentemente, um projeto que já está em fase de licitação, que é ali da região do Hospital hoje Anchieta, antigo São Francisco, na via, que chama Via da Fundação Bradesco. Ali é uma área que tem um problema, aquela primeira rua do Sol Nascente abaixo, chama Zélia Macalão. Sofreu vários problemas com alagamentos, casas. Nós fizemos uma pequena obra que melhorou, entretanto essa parte de drenagem ali tem que ser toda refeita. Esse projeto já está sendo licitado, vai descer da via do metrô para baixo, porque a captação da Ceilândia é assim, da linha da caixa d'água para o lado de Taguatinga, a drenagem é para Taguatinga, da linha da caixa d'água para o Sol Nascente, pôr do sol, a drenagem é para baixo. E nós temos o metrô no meio da cidade, que é um ponto de drenagem já da cidade também. Entretanto, Ceilândia é uma cidade muito impermeabilizada, os terrenos não são grandes e as pessoas ocuparam os terrenos. Então você vê uma cidade interior, você olha por cima, tem muita árvore, porque as pessoas têm um quintal, tem uma árvore, uma jabuticabeira, uma frutífera no seu quintal, e Ceilândia não tem isso. Praticamente a arborização, as áreas verdes são todas públicas, né? Então ela é muito impermeabilizada. Então aqui você gera uma quantidade de água, né, de chuva, né, pluvial muito grande, e esse sistema já está bem comprometido. Outra questão importante é a desobstrução, a limpeza desses sistemas. Até recentemente, vamos dizer, a tecnologia agora avançou muito. Hoje você tem um sistema que foi contratado, né, que são os desobstruidores. Na verdade são tipo aspiradores gigantes, né, e a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bom na cidade, melhorando a rede existente. Entretanto, estamos detectando também, porque é feita uma filmagem, muitos pontos de estrangulamento, por exemplo, raiz de árvore, locais onde a rede foi comprometida, houve algum tipo de quebra e entupiu, e a gente está fazendo essa limpeza e detectando para fazer pequenas correções. Então, o governo está trabalhando com limpeza e recuperação, tanto da drenagem como também das bocas de lobo, né? E também pequenas obras de reparo e projetos de implantação de sistemas mais eficientes. Então, estamos atacando nessas três frentes. Se você for na QNR, hoje tem uma grande obra de drenagem, que era uma área que também estava sofrendo muito. Já estamos vendo com o secretário
o secretário de obras. A questão ali da via P1, P4, você conhece, que vai para o terminal do PSUL, que é uma via que tem, agora mesmo com essa chuva que teve forte há 2 semanas, houve um grande estrago ali, uma obra nova de acessibilidade com estacionamentos, arrancou tudo, então vai ter que ser toda refeita. Então ali é uma das áreas que vai receber também esse trabalho, além da Elmo Cerejo e da própria Hélio Prates também, que ainda tem mais uma fase de obra para ser feita, né, que seria a 3ª etapa. Perfeito. Para a gente falar um pouquinho agora, administrador, sobre a questão da saúde. A gente sabe que nem tudo está só na alçada do senhor, né? Tem muita coisa que depende exclusivamente da Secretaria de Saúde, mas existem sempre, já é recorrente, né, problemas no Hospital Regional de Ceilândia, na UPA da Ceilândia recentemente teve um caso, né, de depredação, porque supostamente estava sem pediatra. Como que a administração pode contribuir ou ajudar de alguma forma para tentar resolver esse problema? Existe, por exemplo, uma escuta ativa da administração em relação a essas reclamações que chegam para a ouvidoria? Elas são repassadas à Secretaria de Saúde? Na verdade, hoje, a administração recebe pouca demanda da área de saúde, porque a população já entendeu que é uma área independente, né? A nossa parceria com a saúde é muito no sentido de infraestrutura. Algumas UBS que têm problema exatamente de alagamento, com chuva, poda de árvore, temos feito muita calçada, muita obra de acessibilidade na Ceilândia, né? E a gente busca sempre esses pontos, né, de deslocamento em equipamentos públicos, escolas, creches, unidades básicas de saúde, hospitais. A gente tem trabalhado muito nisso. Então a nossa parceria é mais nesse sentido, de apoio, né? Por exemplo, a região do Hospital Regional de Ceilândia, se você for lá, esses desobstruidores estão trabalhando naquela linha de drenagem, porque na última chuva nós tivemos ali também um problema de alagamento. Então a nossa função com a saúde mais é essa, de apoio, de trabalho, de infraestrutura. E existem projetos ou obras previstas, por exemplo, de uma construção de novas UPAs, UBS na cidade? Olha, eu sei, existe uma demanda muito grande de ampliação do Hospital de Ceilândia, mas isso é melhor conversar com o secretário. Realmente não é muito a nossa praia. Perfeito. A gente fala um pouquinho também, administrador, de mobilidade, né? A gente sabe que, como o senhor falou, Ceilândia é uma região privilegiada que conta com 5 estações, né, de metrô. Foi uma das primeiras que reativou as zebrinhas, né, que já circulam pela cidade. Tem bastante linhas de ônibus, mas talvez a principal reclamação é em relação à prestação do serviço em si, né? Existem projetos ou iniciativas de alguma forma que podem ajudar principalmente a desafogar o trânsito? Foi feita agora há pouco tempo, né, a inauguração do túnel Rei Pelé, que já ajudou a desafogar um pouco o trânsito para cá. Mas como que vocês têm trabalhado em parceria com a CEMOB aí para tentar ajudar nesse sentido? Com relação à mobilidade também, mais uma vez, é uma secretaria que tem toda a autonomia, né, e a competência. O que a gente faz também, mais uma vez, é trabalhar mais na parte de infraestrutura. Por exemplo, todas as vias principais de Ceilândia estão sendo recapeadas. Né? Nós fizemos até o início desse ano, 40 substituições de paradas. Isso é feito sempre em parceria com a administração. A gente vê os pontos mais críticos em parceria e a gente ajuda nessa definição. Já estamos aguardando a conclusão de um processo licitatório da CEMOB para fazer a substituição de outras, várias que a gente sabe que estão com problema na cidade, né? E também a questão do metrô, a gente ajuda muito o metrô, por exemplo, essa parte de drenagem, você sabe que a estação Guariroba, quando chove muito, alaga, então faz parte desse projeto que está sendo desenvolvido. E a administração entra mais nisso, na definição, porque o dia a dia da cidade passa pela administração, tirando principalmente educação, saúde e mobilidade. Segurança pública também não tem muita entrada pela administração, mas o dia a dia da cidade passa pela administração. Se a pessoa tem um problema de um buraco, uma parada de ônibus quebrada, que não é diretamente mobilidade, mas é uma estrutura. Então essas questões vêm pela administração e a gente faz essa parceria.
as secretarias e com as empresas para poder resolver. Perfeito. Em cima disso que o senhor falou também, existe a questão, por exemplo, da iluminação pública, né? A SEB tem feito um trabalho de trocar, né, por lâmpadas de LED na cidade. Esse trabalho tem chegado na Ceilândia também? Existe um cronograma que foi estabelecido pela SEB-Peso, pelo presidente, que está sendo cumprido. Entretanto, nós estamos passando por um momento que você vê até pelas redes, pelos jornais o tempo inteiro, existe muita reclamação com relação a pontos escuros nas cidades. A gente sabe que temos um problema hoje sério que não é só do DF, de roubo de cabo. Isso é uma luta da segurança pública com relação a isso. Existem outras questões também ligadas ao tempo de vida útil já das instalações, e a SEB tem trabalhado nisso. O que eu faço muito aqui é exatamente estar sempre demandando esses pontos que a comunidade mais está sentindo a falta da iluminação. A gente está sempre passando, eles vêm, fazem os reparos, por exemplo, no próprio parque. A SEB deu uma geral, mas ainda tem postos apagados, que eles estão buscando a causa exatamente para poder resolver. Perfeito. Administrador, caminhando para encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre... o senhor tem um perfil de bastante experiência, né? Mais de 30 anos que o senhor já trabalha no serviço público. Qual que o senhor diria que é o principal desafio hoje de ser administrador de uma cidade do tamanho de Ceilândia? Como você disse, eu tenho 35 anos de EDF, 30 de Emater, e antes de entrar na Emater eu já vinha trabalhando, trabalhei na Nova Cap, na Terra Cap. E eu digo o seguinte, minhas experiências, eu ocupei todos os cargos não eletivos, de secretário de Estado abaixo, já fui presidente de empresa, já fui superintendente, já fui assessor parlamentar também. Essa bagagem me ajudou muito a entender o papel de um administrador regional. Eu digo que de todas as funções que eu já exerci, todas logicamente a gente sempre busca desempenhar da melhor maneira e atender, mas a administração regional é o maior desafio, porque aqui você está diretamente ligado ao cliente do governo, que é a comunidade e a população. E eu, nos primeiros 6 meses, eu me dediquei a ouvir, porque como eu também estava aprendendo, é uma atividade nova, Com toda a experiência você não sabe tudo, E realmente a administração regional para mim era um desafio novo. Então eu ouvi muita comunidade, tinha dia que eu chegava às 8 e ia até 6 da tarde recebendo, e foi uma época que eu andei menos na cidade, vim até mais final de semana para andar do que durante a semana, para entender. Foi daí que eu construí, o meu entendimento de como deveria ser a gestão. E eu acho que, graças a Deus e com a ajuda da minha equipe, você sabe que a gente não trabalha sozinho, eu tenho uma equipe que realmente é o que nos dá o suporte. Nós temos conseguido avançar, e o governo também. É um governo que você tem muita facilidade. As pessoas acham que as coisas muitas vezes são mais fáceis do que são, Então, quando eu falo, por exemplo, que a Nova Cap é que faz o contrato para fazer o recapeamento de uma via, só que ela tem 35 RAs para atender, com o Ceilândia, Ceilândia mais 34. E o recurso é aquele negócio, é igual orçamento de fim de mês na casa da gente. Você chega no fim do mês, tem que priorizar algumas coisas. Esse mês eu não vou poder. Dá para fazer tudo, não vou poder ir ao cinema, nem ir todo fim de semana comer no restaurante que eu gosto. Mas a gente tem que estar sempre cumprindo e dentro do possível. E a gente sabe que a gente tem recebido muito apoio. Estamos aqui na cota do governador, diretamente do governo. Temos tido muito apoio do governo, entretanto temos essas limitações. E o desafio é esse, é saber entender, para não ficar, eu não posso também morrer de ansiedade. Eu tenho que entender que eu tenho limitações e eu tenho que lidar, levar isso para a comunidade da melhor maneira, para que haja um melhor entendimento, que todos sabem do problema que tem e eu tenho que tentar resolver. Eu digo eu Estado, não eu
pessoa física, da melhor maneira e dentro de um sistema de prioridades. Então o desafio é esse, que é se fazer entender, né, estar presente com a comunidade, né, e fazer entender, mas também entender a ansiedade que vem de lá, porque se tem um buraco na porta da sua casa, ele te incomoda muito, mas pode não incomodar o outro, que não mora nem perto. Então a gente tem que entender tudo isso para poder fazer o trabalho e levar para a cidade as melhorias que ela precisa. Perfeito. Nessa relação que o senhor comentou, né, de busca por recursos e tal, e o senhor falou agora há pouco da questão das emendas parlamentares. Como é que tem sido a interlocução, né, com os distritais, sendo que, por exemplo, a gente tem aqui de Ceilândia um distrital que é bastante forte, um deputado Max Maciel, mas que é de oposição. O senhor senta à mesa, conversa com ele, como é que tem sido essa relação? Aí eu acho que assim, eu tenho uma relação muito boa. Aqui tem o Chico Vigilante e o Max Maciel, são dois de oposição, mas são duas pessoas muito acessíveis em termos de trabalho, né? As ideologias a gente não mistura, nos respeitamos e trabalhamos muito bem juntos. Eles são muito atenciosos com a cidade de Ceilândia. Outros deputados também têm nos dado muito apoio, né? Mas a gente sabe, a mesma questão do cobertor curto. Eles têm um limite de emendas, um valor. E se você for pensar que o deputado quer ajudar o DF todo, esse recurso é muito pequeno, porque hoje, quando você fala de obra, de troca de parquinho, são valores que não cabem nem no nosso orçamento de pessoa física, né, de imaginar. Mas são muitas demandas, muitas necessidades, eles têm sido muito parceiros, eu sou muito grato aos deputados da Câmara, todos sem exceção nos ajudam, alguns com um pouco mais de recurso disponível, outros com menos, mas todos nos ajudam sim. Perfeito. E da sua relação com o governador Ibanez, né? O senhor falou que trabalha já há muito tempo de EDF. Quando chega lá com o Pires na mão, o recurso sai ou como é que funciona? Bom, não posso reclamar. A Ceilândia tem sido muito bem atendido. O governador tem um carinho especial pela cidade, também pela cultura nordestina. Mas eu tenho conseguido, mas ele também tem o mesmo plano do cobertor curto. Mas ele é um grande parceiro da Ceilândia. Perfeito. Para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí à comunidade de Ceilândia, falando um pouco do trabalho que a administração tem feito e, eventualmente, falando também, queria que o senhor falasse o que Ceilândia tem de diferente, o que o povo, o que a cidade tem de atrativo aqui para quem não conhece vir conhecer ou, quem sabe, investir aqui na cidade. Pois é, Ceilândia é a maior cidade do DF hoje ainda. É uma cidade que tem uma população muito orgulhosa da sua cidade. As pessoas de fora podem achar que Ceilândia tem muitos problemas, mas o ceilandense gosta muito da sua cidade, com todos os problemas e todas as qualidades que a cidade tem. Ceilândia é uma cidade muito ativa, muito viva, tem uma vida noturna ativa, você tem um comércio muito pujante. Aqui, todo lugar que você andar tem um comércio, inclusive em áreas residenciais, é uma questão, uma realidade que o governo está buscando tratar para resolver, porque as normas muitas vezes não são cumpridas porque a cidade pensa diferente. Então a gente tem que adequar o governo à cidade, às vezes não só a cidade às normas, né? A cena cultural daqui é muito forte também. Muito forte, aqui é a capital do hip hop. Nós temos aqui um pessoal do esporte muito ativo. Nós temos aqui várias escolas de futebol. Nós temos o time, o Ceilândia, que é uma paixão da cidade. Acho que aqui na cidade eu duvido que alguém não torça pro Ceilândia. Pode torcer pro time, mas torce pro Ceilândia também. Tá bem, me tornei também um na torcedor Série D aí ganhou todos os jogos até agora, tá indo bem, né? O presidente lá, o Ari, está conduzindo com muita maestria. E dizer então que venham, né? Ceilândia não tem só comida nordestina boa, né? Mas tem muitas outras coisas, né? Para serem, as pessoas virem conhecer, viver essa realidade. Tem batalha de rima, né? Tem o pessoal do skate que é muito ativo. Enfim, é uma cidade que vale a pena você vir conhecer, não precisa ter medo, né? A gente tem que saber andar em todos os lugares do mundo, né? Não é só do Brasil, nem só da Ceilândia. Mas venham que vocês vão ser muito bem recebidos. E eu só tenho aqui gratidão à maneira como eu fui recebido na Ceilândia. Eu tenho muita gratidão a essa maneira que as pessoas me acolheram. Como eu disse, quando eu passei aqui ouvindo as pessoas, a gente aprendeu muito. E eu espero corresponder até o último dia que eu estiver aqui, trazendo as melhorias que a cidade precisa. E sou muito grato também ao governo, né?
a todos, mas eu vou agradecer especialmente ao governador, à vice-governadora Ibanez Celina e ao secretário Zé Humberto, que é a pessoa que está no dia a dia com a gente no embate de frente, né? O secretário de governo, você sabe que é o grande gerente do governo. O gerentão, isso aí. Administrador, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com o senhor, agradecemos. E a gente também se coloca à disposição quando o senhor precisar de alguma coisa, o jornal está sempre à disposição. Estamos aí à disposição de vocês também, muito obrigado pelo espaço.